Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Eu sou o Davidson Barbosa e você está em mais um episódio do Pré-RicoCast. Hoje é a sexta-feira da Semana do Consumidor e eu convidei um ex-aluno meu aqui, um aluno ainda, né, que está lá na comunidade, fica aproveitando nossos conteúdos ainda, o Aldson Tiburtino, e nós vamos falar sobre as armadilhas financeiras, o que você pode se proteger em relação aí ao consumidor e o que você já caiu e ainda pode se levantar, sair dessa armadilha. Eu vou pedir para o Aldson se apresentar e a gente já começa falando sobre venda casada. Aldson, se apresenta aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Tá falando é Aldson Tiburtino. Sou bacharel em Direito, sou professor da aula de Direito do Consumidor. E estamos aí nessa luta aí. Sou aluno do Davidson, né, no curso de Educação Financeira. E hoje estou aqui para tentar somar o máximo possível com vocês. Tiburtino, vamos falar um pouco aí sobre venda casada. Venda casada eu acho que é um dos pontos que o pessoal mais ouve falar, mas ainda tem dúvida, não sabe até onde vai o direito dele ou não. Desde já eu queria agradecer aí a tua disponibilidade. Eu já gravei um podcast aqui com o Tiburtino em outra oportunidade, né? Mas dessa vez agora a gente vai falar sobre o consumidor, né? Nós como consumidores, o que a gente pode fazer para não ser lesado financeiramente nessa pegada principal aqui. Tiburtino, fala aí um pouquinho sobre venda casada. Como é que realmente se caracteriza? Então, venda casada é toda venda que é feita, né, através de dois produtos que vão ter dois custos, né, para o cliente, que eles não precisam estar em conjunto. Um exemplo, quando você compra um veículo e esse veículo vem junto com o seguro do carro. Quando você faz um financiamento e junto eles oferecem um título de capitalização ou abertura de uma conta junto com um cheque especial. Ou seja, são dois produtos que vão trazer uma onerosidade sem a necessidade de eles estarem em conjunto. Toda venda que é em conjunta sem a necessidade é uma venda casada. Os produtos em si, eles não precisa um do outro para funcionar, para que eu seja beneficiado. Por exemplo, se eu vou abrir uma conta corrente, eu não preciso de um título de capitalização. Se eu vou comprar um veículo, eu posso escolher não ter seguro. É um direito meu escolher não ter seguro. Obviamente que não é sugestivo, mas você pode ter o direito aí de contratar fora, de fazer uma pesquisa de preço e tal, e não necessariamente sair da loja ali, daquele estabelecimento com um serviço já agregado. É essa pegada aí, né? Isso, exatamente. As empresas, elas agem de uma forma como se você fosse precisar de forma essencial daquele serviço, quando na verdade não é. Por exemplo, você pode ter sua conta, sua conta corrente e você não precisar de um cheque especial. Aquilo ali, é o que a gente falou, sempre vai vir de forma onerosa, nunca vai vir de graça, nunca vai ser um brinde. É uma forma de captar outro valor do cliente sem que ele perceba. É isso. Então, a venda casada é proibida por conta disso. Não existe a necessidade, mas o banco ele oferece como se você precisasse daquilo para que o outro produto viesse a funcionar ou dependesse daquilo. E não depende. Vale lembrar, Tiburtino, que a pegada é de um vendedor ou de uma vendedora, né? Que ela está ali oferecendo outro produto do estabelecimento e tal, e ela vai atacar, obviamente, as vantagens, né? E não necessariamente que você não estou caracterizando se é bom ou ruim, se vale a pena ou se não vale a pena. A gente está aqui defendendo que você pode escolher ter ou não ter, né? Ou ter, imaginando naquela hora, desde que você tenha tempo para pensar. Você vai estar vulnerável ali, tá precisando fazer uma demanda e já vem ali outro produto agregado. Obviamente vai vir disfarçado como um benefício, uma vantagem, mas você deve ter clareza e escolher ou não. Essa é a pegada. Sim, Nilson. É interessante a gente deixar bem claro que a venda casada, ela não é de contratação obrigatória, não é de forma alguma. Por que a gente está batendo tanto nessa tecla? Porque, por exemplo, quando alguém vai oferecer um produto, eles fazem questão de pressionar vocês ao ponto de dizer, um exemplo, você só vai ter um cartão de crédito se o seu cartão de crédito vier com seguro. Se você não tiver o seguro, você não vai ter o cartão de crédito.
E, na verdade, isso é abusivo, isso não existe, é uma condição que ele está ali colocando, onde essa condição ela é inexistente. Tá? Então, todo tipo de venda casada, sendo ela colocada de forma pressionada, obrigatória, né, sem que o cliente queira aderir ao produto, ela é ilegal. E ela está prevista no artigo 39 do Código do Consumidor, no inciso 1º, que fala condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa, há limites quantitativos, ou seja, sem justa causa, não precisa não precisa do outro para funcionar. Massa. Eu lembro que tu separou até um exemplo aí do Pão de Açúcar, que foi multado. Isso. O Procon, ele multou, né, o grupo Pão de Açúcar, que é dono das marcas Extra, Casa Bahia, Ponto Frio, em 10,2 milhões de reais por vincular a compra de produtos à aquisição de seguros, né? A prática é conhecida como venda casada. Então, de acordo com o órgão, né, de defesa ao consumidor, a empresa também incluía o seguro na venda sem o conhecimento prévio do consumidor. Né? Então, o Procon de Minas Gerais recebeu um monte de reclamações nesse sentido, né, e aí aplicou essa multa aí no valor de 10,2 milhões de reais. Tu falou aí que foi o Procon. O Procon é o órgão onde a gente pode recorrer quando a gente caiu nessa armadilha aí da venda casada. A gente pode reaver o valor, precisa de um advogado. Como é que é essa pegada aí? Isso, o Procon, ele é o órgão que está ligado direto ao consumo, né? A proteção ali do consumidor. Então, o que acontece? Geralmente, quando o consumidor se sente lesado, ele procura logo o Procon, e o Procon ele já notifica o estabelecimento, né, para que esse estabelecimento ele faça o uso da forma correta do serviço, né, sob pena de multa. E aí, geralmente, o próprio Procon ele encaminha o cliente para um defensor ou então para um advogado, para que o advogado ele tome medidas mais severas. Né? Isso entra com uma medida mais severa, que aí vai entrar danos morais, vai entrar outras questões. O Procon ele tenta mais, como é que eu posso dizer, não amenizar, mas resolver de uma forma entrar com acordo entre os dois lados para que a coisa seja resolvida de forma mais branda, entende? Entendi. Mas existem situações que a lesão ela dá direito a um dano, e aí é quando o consumidor ele procura um advogado e o advogado entra com ação contra essa empresa por danos morais. Entendi, Tiburtino. Existem outros sites também que a gente pode recorrer, né? Eu acho que eu falei sobre o consumidor.gov, o próprio Reclama Aqui. Esses recursos também é válido? Vale a pena? Ou existe algum valor que a gente pode adotar para poder entrar num negócio desse aí? Como é que é? Sim, geralmente todo estabelecimento ele possui uma ouvidoria. Nessa ouvidoria é onde você pode fazer reclamação. Só que por muitas vezes só a ouvidoria ela não dá base suficiente para que o cliente ele seja amparado, né? Então, assim, se tratando de bancos, de financeiras, né, principalmente o banco, na verdade, existe o Bacen, que é o Banco Central, onde se pode se reclamar, né, em qualquer medida que seja ilegal ou qualquer medida abusiva por parte dos bancos. Aproveitando e falando do Bacen, o Bacen ele não só está ali para receber a reclamação, como está para regular taxas, está para regular o comportamento do banco perante a sociedade, se o banco está agindo de forma correta, né? Você indo no Bacen, você vê inclusive as taxas de juros que estão sendo cobradas para financiamento de carro, de imóvel e todas as outras coisas. Então, é um site que a gente deve ter o costume de olhar antes de fechar qualquer negócio. Né? Então, tem o Bacen, tem o Procon e tem o registro na Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é o site consumidor.gov.br. Tu falou aí sobre banco, financiamento, juros. Como é que funciona a questão da revisional de parcelas? A gente sabe que a gente está entrando numa pandemia, não está entrando não, né? Já está um ano aí dentro, aí vários perfis financeiros foram ajustados, muita gente precisou de um socorro aí, de um suporte, e acabou que fez necessário você, de alguma forma, tentar melhorar o contrato, né, do financiamento como um todo. Como é que funciona a revisional? Todo mundo pode entrar? Como é que vale a pena?
Precisa através de algum órgão específico, através do advogado, como é que funciona a revisional de parcela, né? Revisional de contrato, né? Isso. O que é o revisional de parcela? A revisional de parcela, ela serve para revisar contratos de financiamento com alienação fiduciária, leasing e consórcio de veículos, né? Geralmente carro, moto, caminhão. Mas é interessante que a gente saiba que é qualquer bem que seja financiado, que haja esse contrato de financiamento desse bem. Porque a revisão de parcela nada é mais que uma revisão daquele contrato, daquela parcela onde o bem foi aderido. Chega um momento que muitas vezes você possui um bem, você fez um contrato para possuir esse bem e você vem pagando esse bem religiosamente, né? Só que mais tarde, por exemplo, você perdeu seu emprego, você está passando uma situação financeira difícil, né? E você não consegue mais arcar com o valor daquela parcela. Nesse momento, para que você não deixe de pagar a parcela e o banco ele entre com ação de busca e apreensão, né, se tratando de um veículo ou coisa assim, você entra com pedido de revisional de parcela. Aí você vai precisar da ajuda de um advogado para que ele faça da entrada para um procedimento judicial, né, e o juiz, entendendo que você está agindo de boa fé, ele vai, falando no contexto comum, travar essas parcelas, vai pedir que você deposite esse valor em juízo, que é uma conta que é criada para esse fim, né? E aí você vai depositando, geralmente o valor é fixado na metade do valor da parcela. E você vai pagando todos os meses ali como se estivesse pagando o seu veículo, só que no valor menor. Vai chegar determinado momento que os próprios bancos eles pedem para entrar em acordo e com aquele valor que você depositou em juízo, você quita o seu veículo por praticamente metade do valor que seria pago no fim do financiamento. Entendi. E interessante que não é só, como tu falou, né, financiamento de imóvel, de casa, mas o próprio empréstimo consignado, ele entra nessa categoria também, né? Sim, porque o empréstimo consignado, ele também é um contrato que você faz, né? Então, você está aderindo a um empréstimo e, às vezes, é um juros absurdo, é um juros abusivo, né? Que você... Geralmente, Davidson, isso sempre acontece em situações de grande emoção, de grande comoção. Então, naquele momento você não consegue pensar bem, você não consegue tomar uma medida inteligente ali, e aí você termina entrando em certas armadilhas, né? E lembrando que todo contrato ele pode ser questionado. Não é porque você fez esse contrato que você tem que concordar com as cláusulas dele até o fim. E é nesse momento que você procura um advogado, né? O advogado especialista na área, ele vai lhe orientar da melhor forma para que você tente tomar uma medida que lhe afete menos, financeiramente falando. Entendi, Tiburcio. Antes de partir para a próxima parte aqui, eu queria lembrar que existe uma opção também chamada de portabilidade. Nós hoje estamos na mínima histórica da nossa taxa Selic, que é a taxa que rege aí o mercado em prol dos bancos, né, de financiamento, empréstimo, de investimento também. A taxa Selic está na mínima histórica e, porventura, você fez um contrato onde a taxa que regia ela estava bem mais alta do que está hoje, numa questão de portabilidade da dívida, do financiamento, do empréstimo, não necessariamente como revisional, como o Tiburtino está adotando aqui, mas existe a opção portabilidade. E aí você vai portar sua dívida, às vezes até para outra instituição concorrente, né? Você consegue uma taxa menor de financiamento, uma taxa menor de empréstimo, e isso também pode contribuir de alguma forma, né? É um direito que você tem de portar, assim como você porta o telefone, o número da TIM para Oi, da Oi para Claro, a portabilidade do número, você muda de operadora, mas continua com o número, assim funciona parecido com a dívida também. Tu tem essa informação aí? Tu tem algum código que defende isso aí? Chegou a ver? Não, o código me fugiu, mas toda pessoa ela tem o direito de estar vinculada à empresa que melhor lhe preste serviço. Então, assim, o que o Davidson está falando é justamente isso. Por que será que se você tem um bom relacionamento com o banco X, você é obrigado a ficar naquele banco? Não, você pode optar por outro banco e você pode fazer uso da portabilidade. É um direito seu.
E assim, muitas vezes o banco ele tenta dificultar isso. Tenta dificultar. Pode falar. Eu acho que é uma resolução do próprio Banco Central, né? Da Bacen, né? Acho que é a resolução de 2013, isso aí é antigona, ela, velho. É 4.292. Fala sobre essa questão da lei da portabilidade. Tu quer falar mais alguma coisa em relação aí a revisional, ou a gente pode partir para a questão de plano de saúde? Não, a gente pode. É só para finalizar essa questão da revisional. Só falar para reforçar que o pessoal pode estar sempre indo lá no site do Banco Central e lá tem as taxas de juros que são cobradas, né, que são tabeladas ali, né, de cada banco. Então, assim, é interessante que as pessoas acompanhem aquelas taxas para saberem se a contratação que ela está feita está dentro do parâmetro ali exigido pelo Banco Central. Da média exigida lá para as instituições financeiras realizarem oferecer esse serviço. Cada banco tem sua taxa, né? Mas aí se tem uma taxa que está muito fora daquela média, aí ela já... Entendi. Já se torna abusiva, né? Em questão de plano de saúde, Tiburtino, a gente é um bem, assim, bastante necessário no Brasil, assim, eu acredito que seja, né? Como sendo algo quase que obrigatório, a gente sabe da necessidade que a gente pode passar aí. Eu lembro em dizer às pessoas, né, pelo menos meus alunos mais perto, que não faz sentido você deixar de pagar um plano de saúde e montar um investimento para quando você precisar ter aquele dinheiro só para isso. Tipo, eu pago R$1.000 de plano de saúde, se eu investir R$1.000, não sei quanto tempo, não sei quantos anos para pegar esse dinheiro e qualquer coisa acontecer comigo. E não é bem assim, né? A gente, na verdade, não quer nem usar o plano de saúde, a gente quer ter, porque uma necessidade médica ela pode vir aí muito onerosa, mas muito onerosa mesmo, né? Uma cirurgia, uma internação, são custos aí que às vezes as pessoas não têm nem noção de quanto custa. Então, como um bem aí, o item obrigatório, quais são as práticas que a gente deve estar atento para não cair em armadilhas? O que pode, o que não pode, o que é carência, como é que funciona esse negócio aí? Então, todo plano de saúde ele tem uma carência para determinados serviços, né? Por exemplo, para o trabalho de parto, ele tem um tempo, para marcação de consulta, ele tem um tempo, para exames mais minuciosos, ele tem um tempo. Então, isso está tudo vem no contrato. Só que, sim, existem alguns procedimentos, algumas situações que você tem uma carência bem mais reduzida. São situações de urgência, situações de emergência. Então, se você faz a contratação de um plano de saúde, e na carência de 24 horas acontece alguma coisa muito grave, como um acidente pessoal, uma compilação no processo gestacional, uma emergência de risco imediato à vida ou à lesão irreparável, você pode, no prazo de 24 horas, fazer o uso disso. E essa medida, ela é prevista pela própria ANS. Eu não estou com a resolução aqui agora, mas eu vou te passar isso depois, Davidson. E aí a própria ANS, ela prevê isso, porque assim, não é justo que você faça a contratação de um plano prevendo uma situação de urgência, de emergência, e quando você precisa, você já fez o pagamento daquele plano, você só está esperando a liberação, e naquele momento você precisa, você tem que esperar o prazo de tantos dias para uma situação que é urgente. A gente não está falando de um exame, a gente está falando de uma coisa que é assim, contundente à sua saúde, sabe? Em relação a atraso, Tiburtino, não estou atrasado, não paguei a parcela, pode usar, não pode? Então, existe o prazo, existe o período, né? Geralmente, se você tem um atraso de um mês de uma parcela, você pode sim ainda efetuar o uso desse plano de saúde. Porque assim, você tem que pensar do princípio que quando você for pagar aquela parcela, você já vai ser cobrado pelos juros, pela multa daquele atraso. Então, será que você vai pagar juros, vai pagar multa e você ainda assim não vai poder utilizar? Não. Se esse atraso for de até um mês, existe previsão legal para que se faça o uso, né? Mas aí se já for 2, 3 meses, aí sim o plano ele já vai entrar na suspensão, tá bom? Então assim, se você tiver uma emergência, você está dentro ali do mês, passando para um mês ali de atraso, vá lá, tem que ser atendido, que o plano tem a obrigação de atender você. E se ele não fizer, cabe medidas legais. Entendi, muito
bom saber isso aí, né, velho? Alguma coisa, plano de saúde, a gente pode partir para os serviços essenciais. Vamos para os serviços. Vê bem, eu sei que não engloba a mesma regra, mas hoje em dia, por exemplo, a internet é um serviço essencial. A gente pode ficar sem internet hoje em dia. Tem que ter aviso prévio para acessar a internet, ou só não pagar já ou é só questão de luz e água mesmo? Então, a internet ela é vista também como um serviço essencial, tendo em vista que hoje ela é utilizada para não só para trabalho, ela é utilizada para meios educacionais. Nesse período de pandemia, por exemplo, ninguém pode ficar sem internet em casa. Então, as empresas, se ela for fazer um corte ou qualquer suspensão do serviço, ela tem que notificar o cliente antecipadamente e informar que se o cliente não efetuar o pagamento, eles irão suspender esse serviço. Serviços essenciais é todo aquele serviço que você precisa, que você necessita diariamente, que você não pode viver mais sem aquele tipo de serviço, né? Antigamente era água, era luz, eram coisas nesse sentido, mas a internet hoje, devido ao tipo de informação, devido a magnitude que ela tem, ela se tornou um serviço essencial. Então, nenhum serviço de internet ela pode ser suspensa sem a notificação prévia para o cliente, certo? No caso de Compesa e CEL, que é serviço de água e luz, todo corte, toda suspensão desse serviço, ele tem que ter uma notificação prévia, certo? Essa suspensão, ela tem que ser feita no dia que vai ser suspensa. Por exemplo, vai ser suspensa a energia do seu imóvel no dia tal. Tem que ser feito durante o período comercial, certo, de 8 da manhã e 5 da tarde, certo? Não pode ser na sexta-feira, que é um dia antes do fim de semana. Sextou, não pode. Oi? Sextou, não pode. Sextou, não pode. Se não cortou até a quinta, chegou na sexta, não pode. Entendi. Tá? E nos dias anteriormente ao feriado. Feriado também não pode. Tá? E outra situação relevante aqui... Eu acho que isso aí é em relação, acho que ao restabelecimento, né? Porque, exemplo, chegou uma sexta-feira, um sábado, você vai, de repente, não vai nem conseguir nem pagar a conta, como é que você vai pedir para restabelecer o serviço? Eu acho que deve ter alguma coisa vinculada a isso aí, né? Porque assim, a sexta-feira já começa que assim, o horário comercial, o horário de funcionamento comercial é de segunda a sexta-feira. Então se entende isso do princípio. Se um boleto que ele é vencido no fim de semana, se você for pagar ele na segunda-feira, ele nem é cobrado juros, porque o fim de semana não é tido como dia útil. Então, assim, se ele faz o corte na sexta-feira, você vai pagar esse boleto na sexta-feira, o boleto ele não vai ser compensado no sábado nem no domingo. Ninguém vai religar sua água no sábado ou no domingo. Então, partindo desse princípio é que não se pode ser feita essa suspensão, quando mesmo que você pague, não vai ser compensado. Então, você vai ficar o fim de semana todo sem água ou sem luz, mesmo tendo pago o boleto, né? Porque não deu tempo de compensar. Então, para evitar situações desse tipo, a água só pode ser cortada de segunda a quinta-feira, de 8 às 5 da tarde. E não antes que feriado também. Entendi. E tem um período também, Davidson, de 90 dias, que é interessante a gente falar. Era isso que eu ia perguntar, porque, exemplo, lá no plano de saúde, tu falou que, se eu já pago multa e atraso, até um mês eu posso ser atendido. Eu não vou arcar com esse meu prejuízo. A questão de luz e água tem essa demanda também, não tem não? Eu não vou pagar os juros? Vai, só que assim, a resolução é diferente. Ela prevê o seguinte: a partir do momento que a conta ela não é paga, é aberta uma contagem de 90 dias para que essa empresa notifique o cliente e para que o cliente faça o pagamento dessa conta. Então, assim, existe a notificação prévia, né? E caso o cliente não faça o pagamento, eles têm até 90 dias para efetuar essa suspensão. Né? Então, assim, se o cliente não fizer esse pagamento e se passar os 90 dias, a empresa ela não pode mais cortar o serviço, suspender o serviço por aquele período ali, daquela conta que passou 90 dias, entendeu? Entendi. Legal. Vê bem, Tiburtino, existe uma modalidade teoricamente nova aqui no Brasil, né? Lá fora até mais antiga. Aqui no Brasil tem um tempinho já, mas as pessoas nem sequer conheciam, né? Que você pode usar o bem, né, um carro, uma casa, para conseguir crédito, para conseguir um dinheiro e pagar uma dívida maior, um empréstimo, algo desse tipo, né? E está cada vez mais comum, né, mais fácil de se conseguir. Só que você acaba
penhorando esse bem, né? Você acaba penhorando esse bem para poder conseguir esse empréstimo. O bem fica atrelado à instituição que te deu o dinheiro. Só que tem umas regras que falam do que é penhorado e que não é. Eu não posso penhorar, sei lá, a lei garante que esse bem, sei lá, uma casa onde tem uma criança, não pode ser confiscada. Como é que é esse confisco, penhora? Então, o artigo 833 do Código de Processo Civil, ele prevê o seguinte, que em hipótese alguma os bancos credores, ou quem quer que seja, podem penhorar ou arrestar, confiscar salários, aposentadorias, pensões, renda a partir dos serviços autônomos e imóveis de moradia, imóvel que você reside. Basicamente assim, tudo que é essencial para o seu sustento ou para o seu bem-estar não pode ser penhorado, certo? Se você tem um imóvel, você reside no seu imóvel de moradia com a sua família, esse imóvel não pode ser penhorado, tá? Aí existem umas exceções referentes a isso. Mas peraí. Essa modalidade de empréstimo, de conseguir crédito, eu posso dar um bem em troca do dinheiro, né? Eu deixar aquele bem penhorado. Mas assim, eu não fiz nenhuma modalidade dessa, nem li em detalhes essa opção, né? Talvez esse bem nem sequer possa fazer parte de algum contrato desse de crédito. Eu acho que já existe um limitador, inicial na hora de você começar a fazer as tratativas, né? Isso. Se o seu bem, ele é o objeto da dívida, ele pode ser penhorado. Quando a gente fala objeto da dívida, por exemplo, o objeto do financiamento, certo? Mas se você tem esse bem e você quer utilizar esse bem para conseguir algo, e esse bem, o seu bem é essencial, existem algumas medidas que lhe travam com relação a isso. É como se assim, a justiça, ela cuida de uma decisão, de uma má decisão que você vai tomar. Perfeito. Entendeu? Entendi. É mais ou menos nesse sentido assim. É a mesma coisa a gente falando de crédito consignado. Por exemplo, a justiça, ela limita a 30% da sua margem para se fazer um crédito consignado. Perfeito. Porque ela entende que 30% é o valor suficiente para que você possa viver. Tu falou em outra oportunidade, Butino, que inclusive até a poupança ela tem uma trava, uma proteção em relação à penhora, né? Isso. A poupança ela é protegida, certo? Em até 40 salários mínimos. Né? No salário mínimo atual está custando 44 mil. Então, assim, se você tem até esse valor na poupança, essa poupança não pode ser atingida, ela não pode ser executada judicialmente falando, entendeu? Por causa de alguma dívida que você tenha, né? Agora, claro, Davidson, que assim, se tratando de pensão alimentícia e alguns outros pontos, aí isso infringe as regras, tá? É a mesma coisa dos rendimentos. Se os rendimentos forem superiores a 50 salários mínimos, né? Então a gente já está falando de outra situação. Os rendimentos que tu fala, tipo, quem tem investimento, é isso? Isso, quem tem investimento e quem tem até assim... Quem tem renda. Oi? Quem tem renda, é isso? Isso, é a renda, porque assim, a justiça ela trata de duas situações diferentes. Ela trata do seu salário e ela trata dos seus investimentos, das suas aplicações. É o que a gente fala, inclusive, se tratando de previdência privada. Se o juiz ele vê que aquela previdência privada é para o seu sustento, ela é inerente ao seu sustento, ela não será atingida. Mas se ele vê que aquela previdência privada é uma forma de investimento, de um valor que foi investido para que você tenha uma vida mais regrada, mais confortável, né? Então, assim, ele pode sim executar essa renda. Agora me diz uma coisa, Tiburtino. Alguns clientes já chegaram para mim, né? E eles recebiam uma carta assim, carta extrajudicial. Quando tu fala numa medida dessa aí de penhora, de executar dívida, de chegar a atingir o teu investimento e tal, é uma dívida judicial, né? Alguém entrou com ação na justiça contra você. O banco, por exemplo, né? Ou a financeira, sei lá, ela entrou na justiça contra você, de verdade, né? Judicialmente, não é isso? Isso. Existe o termo judicial e o termo extrajudicial. Agora, sim,
por exemplo, essa carta extrajudicial, né, toda dívida, ela pode ser questionada, ela pode ir para juízo para que ela seja paga, não é isso? E assim, sendo ela judicial, partindo de um banco, partindo de uma pessoa física, a gente assim falando, ela só tem onde ela pode atingir. Ela nunca vai atingir os bens essenciais, que foi aqueles que a gente estava falando. Mas sempre vai ser procurada uma outra medida para que esse valor seja pago. É um exemplo até que eu vou te dar agora, por exemplo, se no caso de pensão alimentícia ou alguma coisa grave, a penhora de bem precisa ir para a penhora, e você, por exemplo, é casado, esse bem, ele atinge a parte de quem está devendo. Entendi. Entendeu? Claro que os dois vão ter que arcar ali, vai ter que arcar com a dívida, mas ele vai atingir a parte de quem está devendo. Então a justiça, ela tenta de alguma forma ali minimizar o máximo de dano quando se trata de salário, de bens essenciais, de coisas que é relevante para o seu bem-estar. Até o próprio veículo, se tratando de um veículo de transporte, de trabalho, ele não pode ser executado mesmo. Isso. Se tratando de carros utilizados para Uber 99, para táxi, essas coisas, ele não pode ser objeto de penhora. Entendi. Mas me deixa assim, mais... não sei se tu pode ajudar nesse caso, né? Numa questão extrajudicial, o que mais pesa? Uma carta judicial dizendo, vou executar um bem devido à dívida tal, e uma carta extrajudicial do banco, você está devendo tanto, o seu nome vai para o SPC, sei lá, o que é mais pesado? É o judicial ou extrajudicial? O que é que vai ser, o que é que tá mais perto de ser executado? O que é que você tem que correr atrás mais rápido? Não, com certeza a medida judicial. O banco, ele não tem poder para tomar bem de ninguém sem que o juiz autorize. Então, quando o cara recebe uma carta extrajudicial, assim, sem querer ser chulo aqui com a palavra, você pode cagar, né? Pô, cagar que eu digo assim, você tá devendo, sabe que tem, mas não é nada não vai ser nada executado seu, não é nada, nenhuma medida emergencial que você deve tomar. Você tem que estar preocupado, você tá devendo e tal, mas não é nada que, vou ficar sem casa agora porque chegou uma carta extrajudicial para mim, tô devendo, não é o caso, né? Não, de jeito nenhum. Os bancos, eles têm essas palavras bem incisivas na hora de mandar uma carta extrajudicial, né, para que quem não tem assim, o conhecimento, né, necessário, termine ali colocando, e por muitas vezes, Davidson, para você ver como é que acontece, o banco, ele faz uma pressão tão grande para que a pessoa vá lá quitar a dívida, que quando essa pessoa vai quitar a dívida, o banco não procura, ainda assim, tentar fazer o melhor negócio. O banco, ele ainda vai fazer o negócio que venha lhe render o maior valor possível, né? Então, somente as medidas judiciais, as decisões judiciais, que vão ter um valor, força, poder maior de fazer, realmente executar um bem o negócio. Os extrajudiciais é só o nome judicial na carta ali, mas não quer dizer muita coisa não. É a medida informativa, na verdade, né? É uma prévia ainda, né? O banco ainda vai correr atrás de advogado, porque tem vez, Tiburtino, que nem compensa para o banco entrar com a medida judicial para alguém que está devendo 5 mil, 10 mil reais. Não vale a pena pagar um advogado de direitos horas trabalhistas, ou vale a pena? Não sei. Dependendo do... Não, é porque os bancos, na verdade, eles já têm os advogados contratados, né, para fazer certo tipo de serviço. Então, mas uma coisa é o cara tá devendo um imóvel de 100 mil reais, 150 mil. Outra coisa é o cara tá devendo um empréstimo de 3 mil conto, e aí chega a carta extrajudicial e o cara tá apertado ali, porra, caga. No sentido interpretativo da palavra, né? Ignora, não é a hora agora, calma, revê as contas, monta o plano, né? E vai pra briga. Agora não é pra se desesperar, né? Meu Deus do céu. Não, de jeito nenhum, Se o cliente tiver interesse em negociar a dívida para ficar limpo perante, né, o SPC ou Serasa, ele pode estar entrando em contato com o banco. Mas se ele não tem aquele valor, ele não precisa tirar do seu sustento, se apertar para pagar uma coisa que ele não pode naquele momento.
por causa de uma coisa que pressão é extrajudicial, né? Isso. Ó, tu falou sobre empréstimo consignado e tal, as margens, mas a gente já falou já, que é de 30% ali, né? Que não pode contribuir mais, até o próprio INSS também protege os aposentados e tal, né? Isso, Davidson, uma coisa que é importante falar aqui também, se tratando da penhora de imóveis, certo. é que o IPTU é uma coisa que muita gente não sabe, né? A dívida de IPTU, ele pode sim gerar essa penhora do imóvel, tá? Então, assim, e quem tem essa dívida de IPTU, ele procure quitar a dívida. O negociar município, com a prefeitura, tudo, né? Ele facilita bastante. Primeiro ele vai tentar uma negociação, depois ele vai colocar o nome do cliente ali nos órgãos do SPC, Serasa, né, para sujar ele, para deixar ele ali sem poder movimentar o nome dele, né, perante o crédito, né, e aí só depois que ele vê que a pessoa não quer mesmo, o cliente não quer negociar a dívida, que ele vai para uma execução desse imóvel. Mas é interessante a gente falar que o IPTU, caso não seja pago, né, pode vir a execução do seu imóvel, tá? Entendi. Beleza, importante. Alguma coisa sobre o empréstimo consignado aí, do aposentado, pensionista, a gente pode ir para o crédito sem aprovação lá? Pode. É basicamente aquilo que a gente já falou, né? Da margem, que é de 70%, né? E que, aliás, 30% para empréstimo, e que se por um acaso você fizer um empréstimo e já comprometer sua margem de 30%, e ainda assim uma outra financeira, ela agindo de má fé, ela faça um empréstimo que vai comprometer mais a sua renda, certo. Esse novo valor ele vai ser retirado do seu contra-cheque, certo? Vamos supor, eu já comprometi 30% do meu salário, da minha margem, certo. E aí eu vou e faço um novo empréstimo e vou e comprometo mais 30%, então eu fico só com 40% do meu salário disponível. Então o juiz ele vai mandar ser retirado esses novos 30%, certo? E só vai ser descontado os primeiros 30%, ou seja, a primeira contratação que vai valer, a outra não vai ser mais efetivada. Entendi. E quando chega Tiburtino um cartão de crédito em casa sem eu pedir, sem eu ter solicitado, quando alguém libera lá um cheque especial a mais do que eu solicitei, inclusive pelas novas regras do Banco Central, né? Quem tem mais de R$500 de limite especial, né? De crédito especial, o banco, inclusive, pode cobrar só por você ter, não usar um limite maior do que R$500. Quando é que chega um negócio desse? Se eu pedir, como é que a gente faz? Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, ele fala, né, que é vedado fornecedor de produtos ou serviços, entre outras práticas, né? No inciso terceiro ele vem falar, enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço, certo? Então, assim, o parágrafo único ele fala que qualquer produto, qualquer coisa que chegue no seu imóvel sem a sua devida autorização, vai ser solicitação, vai servir como se a amostra grátis fosse. Entendi. Ou seja, se você recebe um produto na sua casa assim que você pede, você vai devolver esse produto. Se esse produto lhe causa algum dano, algum custo, você vai ter o direito de entrar com ação contra o banco, já que você não solicitou aquele produto. Deixa eu ser bem inocente aqui. Eu não pedi um cartão de crédito, não pedi. Chegou para mim um cartão de crédito com limite de R$500. Vou ser bem até... Eu pego esse cartão de crédito e uso os R$500. Eu sou obrigado a pagar? Não, você vai dizer para o banco, você vai provar que você não pediu aquele valor. E veio com amostra grátis para mim. E veio com uma amostra grátis, segundo o Código do Consumidor. Isso... Segundo o Código do Consumidor, prevê que a amostra grátis. Então, não pedi, me deram um cartão com crédito. Eu fui lá, gastei, eu tenho que pagar, me deram porque quiseram, né? Eu sei que é um negócio meio inocente assim, mas já aconteceu isso, sabia? No interior, assim, a pessoa acha que o dinheiro, me deram, vou usar, tá, eu vou usar, Não é? E na verdade, assim, na marca você tem que pagar, gastou, né, velho? Mas assim, numa forma interpretativa. O ideal é que você faça a devolução, né, do bem, né? E assim, que não seja que isso não lhe traga nenhum desconto de nada, nenhum prejuízo financeiro, nem nada do tipo, né? O ideal, porque assim, o banco, se ele deu, ele vai ter que receber aquele bem e ele não vai poder cobrar nada referente àquilo para você, já que você não pediu, não solicitou aquele serviço. É a mesma coisa que você estava falando aí do
do cheque especial. Você não pediu, o banco disponibilizou lá. Aí você, por um acaso, vai lá e vai usar o seu salário, você saca e de repente entra no cheque especial. Entendi. E aí o banco vai lá e desconta. Não, mas você não solicitou aquele serviço, aquele valor estava lá, né? Você no momento ali, você usou o que tinha na conta, você não calculou e achou que o dinheiro era seu. Entendi. Né? E aí vai querer lhe cobrar por isso? Não, de jeito nenhum. Massa. Entendi. Agora, se eu tô com o nome limpo, e eu posso ser negado no empréstimo aí, não? Sim, David, isso é um tabu muito grande, né? Esse tabu muito grande, mas assim, hoje em dia fica mais fácil de entender, porque os bancos, eles observam mais o comportamento do consumidor. E aí eles criaram essa situação, eles trabalham mais com o score, né? Que é para ver a pontuação que cada pessoa tem. Isso, inclusive, é levado em conta para diminuir ou aumentar a taxa de juros numa transação financeira. Perfeito. Então, o banco ele tem o poder de negar o crédito. Ele tem, porque assim, crédito é questão de confiança. O dinheiro é do banco. Então, eu posso lhe dar um dinheiro se eu não tenho confiança que você vai pagar. Eu não sei, às vezes sua margem financeira não lhe permite aquilo, você estando limpo. Às vezes você teve um passado de mal pagador, né, e isso fica registrado. Às vezes você está passando por uma situação que o valor que você tem ali não dá para entrar na parcela. Então, existem algumas coisas. Agora, porém, o banco, se ele lhe nega um crédito, você tem o direito de saber o porquê esse crédito foi negado. Entendi. Entendeu? Então, assim, o banco ele não pode simplesmente chegar e dizer para você assim... Davidson, eu não vou liberar o financiamento do teu veículo porque teu cadastro ele foi negado. Aí você vai dizer, tá certo, mas por que esse cadastro foi negado? Você tem o direito de saber. Né? Alguns estados, eles já estão agindo de forma mais incisiva nesse conceito. Por exemplo, no Rio de Janeiro, existe uma lei lá, a Lei 2.868/97, obriga todas as empresas financeiras de crédito, inclusive as bancárias, né, sediadas lá no Estado, a fornecer as razões das negativas ou indeferimentos de financiamentos por escrito em conta hábil emitido em papel timbrado da empresa. Ou seja, segue todo o protocolo legal para dizer o porquê o cliente teve o crédito negado. Entendi. Inclusive, gerou até uma indenização para uma moradora de lá, onde ela ganhou R$2.000 porque a instituição não falou de forma nenhuma o motivo que negou. Que negou o crédito para aquela pessoa. Massa. Entendi, Tiburtino, excelente. Eu acredito que como medida inicial, né, independente de qualquer armadilha que você foi fisgado aí, você deve começar pela ouvidoria da instituição, né? Se tratando de sei lá, telefonia, você deve procurar o órgão regulamentador, que no caso é a Anatel. Se tratando de alguma coisa de energia, deve ter um órgão regulamentador também, né? ANEEL. Isso, ANEEL. E por aí vai, né? Questões também de PROCON, você pode procurar o PROCON para tentar resolver da maneira mais amigável possível qualquer situação que passe que você foi lesado, né? A gente falou também aqui do site do consumidor.gov, eu tenho um Reclama Aqui também, que eu já abri chamado, mas eu vou deixar um monte dessas informações de site aqui, se tu tiver também para compartilhar, manda para mim, para eu colocar da maneira ideal aqui na transcrição desse podcast, mas eu vou deixar também o site do Serasa Consumidor, tá? As pessoas às vezes até desconhecem essa informação, mas lá no site do Serasa, de maneira gratuita, você consegue fazer um cadastro, verificar como é que está o seu score, verificar portabilidade de dívida com outras instituições que pode estar oferecendo melhor um crédito para você. Tem algumas opções pagas, tipo você pode saber se o seu CPF está negativado, enfim, né? O próprio site do Serasa Consumidor. E se tratando de algo que realmente fuja dessas questões mais iniciais, que você pode adotar medida sozinho, é interessante que você procure um profissional da área. Não é isso? Isso, é interessante porque o advogado ele já sabe o caminho, a medida que deve ser tomada. O advogado ele está acompanhando as decisões judiciais, né, que a gente chama de jurisprudência, onde a gente já sabe de que forma o judiciário está agindo com tal tipo de situação. Então, quando o cliente chega para a gente e vai informando o que aconteceu, a gente já sabe basicamente o caminho que a gente vai tomar, né, para resolver aquela situação danosa para o consumidor. Excelente. Então é interessante que se procure um advogado e, se possível,
ou que seja especialista na área. E no caso, por isso que eu te convidei, né? Tu tá realmente aí focado nessa área, tá desenvolvendo projeto, trabalhando nessa área, não é isso? Isso. Atualmente eu trabalho no escritório LTO, Luna Advocacia, né? E associados, e a gente tá... é uma área que a gente tem um êxito muito grande, sabe, Davis? Essa área direito do consumidor, a área civil, né? E a gente, mas direito do consumidor, sinceramente, é uma área que está sempre em ascensão, sempre em ascensão. A gente estava comentando poucos minutos antes que a gente vai em qualquer estabelecimento, todo estabelecimento ele tem um Código de Defesa do Consumidor ali exposto. Correto. E se você conhece aquele código e você pega aquele código ali e começa a fazer uso dentro dele ali, você vai causar um transtorno danado, porque ele está ali, mas ninguém ali dentro faz uso dele. É muito difícil alguém estar dentro das normas do Código de Defesa do Consumidor. Então, se sentir lesado em qualquer momento que for, vai lá, conversa com... Se não for no PROCON, conversa com um advogado, procure se instruir, mas não deixe que seu direito ele seja ferido de forma alguma. Como é que a gente faz, Tiburtino, para conversar contigo? Precisa agendar? Tem algum custo inicial que é cobrado? Ou contato, e-mail, Instagram? Como é que funciona essa parada aí? Isso. Eu vou estar passando aqui o nosso Instagram, certo? LTO Advocacia, tudo junto. Eu vou deixar na descrição também do podcast. Certo. E aí, assim, você pode estar entrando em contato por lá, a gente acompanha periodicamente, a todo momento, as notificações que estão chegando, e ali a gente faz um contato aproximado, né? E disponibiliza os números, marca uma consultoria, marca uma conversa, e pode ficar tranquilo que você vai ser muito bem atendido, né? E a gente vai tentar orientar você da melhor forma possível. Mas me diz uma coisa, vocês atendem pessoas, mesmo sem a pessoa saber ainda se foi lesada ou não, de repente a pessoa está com uma dúvida ali. Sim. E tal, tem algum... Sim. Tem, né? Pode usar ali como assessoria. Beleza. Atende empresas também, Tiburtino, ou só pessoa física? Em empresas trabalhamos com pessoas jurídicas, pessoas físicas, a gente tem esse contato inicial, a gente vai orientar, a gente vai informar, né? E aí, depois que a gente tiver essa conversa, depois que a gente tiver o papo, depois que a gente vê se enquadra ou não se enquadra, que a gente vai partir para outra situação. Mas pode vir que você vai ser bem atendido, você vai ser bem orientado, né? E fique despreocupado que a gente vai ser o mais honesto com você possível. Confiança aí, tá, pessoal? O Tiburtino é amigo de várias datas aí, de muito tempo. Trabalhou comigo no quartel, né? Depois foi meu aluno aqui, hoje está dividindo conteúdo comigo. Fui muito feliz também dessa oportunidade, Tiburtino. Deixo aqui meu agradecimento mais uma vez, né? Pode confiar no trabalho do pessoal lá, um pessoal sério, né? Que vai estar ajudando as medidas necessárias. De tudo que a gente falou aqui em relação a parcela, você tentar baixar a parcela aí de juros, ou algum crédito que você foi receber que não estava, nem sei se a questão de melhorar a score também, vocês trabalham coisa desse tipo, eu também tive de melhorar a score lá do Serasa? Olha, Davidson, isso é uma medida que a gente ainda está estudando, né? É uma medida que a gente ainda está... É uma coisa que... Essa situação de score é uma coisa que a gente está tentando entender como é que está funcionando a prioridade do banco, mas a gente já sabe que assim, o score hoje em dia é um dos fatores que mais tem relevância para a aprovação de um crédito. Uhum. E a taxa de juros, porque assim, o score ele dita não somente a sua pontuação, mas ele vai ditar a taxa de juros que você vai pagar no financiamento. Isso é muito interessante. É bom saber para poder pegar as melhores taxas quando você está precisando de crédito, né? Mas a questão de portabilidade, questão de carta extrajudicial, né? Qualquer dúvida, compartilha lá com o pessoal da LT, né? LTO Advocacia. LTO Advocacia. E eles vão ter o maior prazer de ajudar aí e poder estar contribuindo também. Beleza? Algum recado aí, Tiburtino? Não, só queria deixar registrado aqui também, né? Que estou muito feliz aí, né, agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo esse espaço, né, falando um pouco dos nossos novos projetos aí, né, e agradecer mais uma vez aí, né, por estar fazendo parte, né, dessa história, desse canal aqui que está trazendo tanto conhecimento, né, para as pessoas aí que estão precisando de uma base financeira. Eu fiz o curso aí com o Davidson, a Educação Financeira do Zero ao Avançado, né, isso
Isso. E com certeza a minha visão com relação às outras coisas mudou. Inclusive, Davidson, eu estou começando a reassistir suas aulas todas, porque é uma coisa que a gente tem que estar colocando em prática diariamente, senão a gente esquece uma lição aqui, esquece uma lição ali. Verdade. Eu super indico aí. Quem Tá puder bom. adquirir o curso vai ser um investimento, um dos melhores investimentos na área financeira que você vai fazer. Inclusive, Timothy, vai ter modo novo lá, tá? Que eu vou carregar. Carreguei umas aulas no modo novo lá, a gente vai fazer um ajuste no treinamento, vai ser legal. Show de bola. Beleza? Pessoal, eu agradeço muito o tempo de vocês. A gente já está aqui quase 1 hora falando sobre o direito do consumidor. Não deixe o seu direito de lado. Aproveite que hoje tem a internet, que você pode estar com alguém ajudando aí nas decisões. Não deixe passar. Se você foi lesado, procure os seus direitos. A gente falou aqui da ouvidoria, do PROCON. Isso tem custos financeiros atrelados por trás, né? E é de finanças que a gente está falando aqui. Tá? Toma conta do seu dinheiro, toma conta das decisões que você tomou, às vezes de maneira impensada, de maneira que você não estava preparado mentalmente. E a gente se encontra, né, em mais um episódio aqui na próxima semana. Valeu, muito obrigado, até a próxima.